Tinha que ser Sara. No Devocional Florescer de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade que nós mulheres temos de nos posicionar diante da nossa promessa. E posicionar de uma forma certa, de uma forma coerente e de uma forma coesa. E quando se fala, amadas, da necessidade, de nos posicionar diante da nossa promessa, não estou querendo dizer que nós temos que ensinar Deus a ser Deus e muito menos de ter algumas ideias mirabolantes para tentar abreviar o tempo e acelerar as promessas do Senhor de acontecer nas nossas vidas. O Devocional Florescer, ele tem como propósito florescermos juntas em nossos processos e gerarmos testemunhos através da palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse processo de florescimento. Quem é você? Quem é você diante da sua promessa? Quem é você diante da promessa que o Senhor te fez? Talvez você seja alguém que julga que Deus nem te fez promessas. Pensa que tudo que você sonha ter e sonha em conquistar é meramente fruto dos seus próprios desejos. Talvez você se sinta velha. O tempo já passou e você nem se sente mais preparada para aquilo que um dia você muito quis. Quando você era mais jovem, quando você era adolescente, você pensava que tudo aquilo que você queria viver seria muito mais fácil, como um casamento, uma faculdade, a profissão dos sonhos, a sua própria empresa, seus filhos. Pensava assim, poxa, quando eu crescer, eu vou fazer uma viagem, vou mudar a minha vida, vou reformar a casa dos meus pais ou a minha própria casa, vou viver um grande amor. Mas o tempo passou e você percebe que não era tão fácil assim como você imaginava que seria. E por conta disso, por conta das coisas não terem acontecido do jeito que você planejou, hoje você olha para a sua vida e pensa assim, poxa, eu já tô velha. E o que eu sonhei um dia não vai mais acontecer. Talvez você tentou realizar um grande sonho e não deu certo. Abriu uma empresa e faliu. Teve a oportunidade de mudar de cidade, mas algo aconteceu e você teve que voltar. Tentou fazer uma faculdade, algum curso profissionalizante e não conseguiu arcar com o financeiro até o final e precisou parar. Quantas coisas que no meio do caminho você pensou assim, agora vai e não foi. E por isso você pensa que não tem mais tempo, nem ânimo, e nem vontade, nem idade e nem expectativa para tentar de novo. Quem é você diante da sua promessa, diante daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que Deus falou com você? Talvez também pode ter acontecido alguma coisa muito vergonhosa na sua vida. E hoje, por conta dessa vergonha, você não consegue se posicionar de novo diante da sua promessa, porque pensa que até Deus desistiu de você, já que você se sente tão envergonhada pelo que aconteceu, pensa que Deus te largou de mão. Talvez você estava com muitos sonhos, com muitos planos de casamento e aquele relacionamento acabou. E até hoje você tem buscado em Deus respostas do porquê que Deus permitiu você sonhar tanto e não realizar nada. E eu continuo te perguntando, quem é você diante do seu sonho de casamento, do sonho de ter a sua família? Talvez você também seja uma mulher que investiu muito e tudo que você tinha na sua família. Mas hoje você carrega um divórcio. Um divórcio selou a sua história de amor. Um divórcio selou a sua promessa. Uma traição, uma rejeição selou a promessa que você tinha. E como que eu acredito de novo no amor? Como que eu acredito de novo na família depois que só sobrou destroços da minha promessa? Talvez seja a sua vida financeira. Você tinha uma grande promessa, tinha um grande sonho, fez uma grande oração para Deus, mas a sua vida financeira hoje, ela literalmente está no fim do túnel, sem nenhum tipo de luz. Dessa vez, você tem certeza que não tem como reverter a situação. Talvez você se sinta feia, gorda ou magra demais e pensa que por causa disso, por conta da sua aparência, as outras mulheres que você julga serem mais bonitas que você pensa que elas sim devem viver aquilo que um dia você sonhou,
que por conta desse complexo de baixa autoestima, você desistiu da sua promessa porque não se sente bonita o suficiente, boa o suficiente para ser a protagonista da sua história. Você abriu mão de um amor porque teve vergonha de assumir que você amava aquela pessoa porque não tinha confiança na sua aparência. Quem é você diante da sua promessa? Quem é você? E eu também me faço essa pergunta. Quem sou eu diante da promessa que o Senhor me fez um dia? Será que estamos nos escondendo atrás das nossas improbabilidades? Será que nós estamos nos escondendo das nossas promessas atrás da realidade que nós vivemos hoje? E por conta disso tudo, dessas desculpas, desses complexos de baixa autoestima, desses pensamentos que nós temos ao nosso respeito, nós não estamos posicionadas de forma certa, coesa e coerente diante das promessas que o Senhor nos fez. Será que as nossas fraquezas estão sendo tão fortes ao ponto de nos fazer murchar, amadas, ficar bem murchinhas diante dos nossos processos de florescimento? E estamos aqui vendo os dias passarem de um dia para o outro sem ao menos fazer nada para reverter essa situação e finalmente nos tornarmos as protagonistas das nossas histórias. Eu quero saber quem é você diante da sua promessa. Qual é o seu posicionamento diante do seu sonho? Hoje nós vamos falar de Sara. Sara, a esposa de Abraão. E Sara era uma escolhida. Muito se fala em Abraão como pai de multidão. Mas a história deixa bem claro que não era só sobre Abraão. A história deixa bem claro que não era sobre qualquer mulher ao lado de Abraão. Tinha que ser Sara. Tanto que ao colocar Agar para gerar o filho da promessa no lugar dela, o plano não deu certo. Sara, ela era uma escolhida. A história, o plano de Deus também estava entrelaçado ao chamado de Sara, a vida de Sara, a pessoa de Sara. E isso, amadas, nos aponta para uma verdade muito grande, algo que queimou muito no meu coração, em um momento onde eu, Ju, me escondia das minhas promessas. Tem coisas, amadinhas, que só vai prosperar nas mãos de Sara. Tem coisas que só vai fluir quando Sara se posiciona. Tem projetos que só dão certo quando a Sara assina. Tem lugares secos que só vão florescer quando a Sara quem lançar as sementes. Amadas, nós precisamos nos posicionar diante daquilo que é nosso, mesmo já tendo desistido daquilo que você pensa que não é mais seu, ou que não é para você fazer, porque outras pessoas, aliás, você julga que outras pessoas são melhores que você. Nós precisamos nos posicionar diante das nossas promessas, porque a realidade que nós estamos vivendo hoje é que nós estamos mal posicionadas para o nosso propósito de vida. Nós somos mulheres que temos muitos sonhos, muitos desejos, que somos mulheres que oramos muito ao Senhor, que temos muitas lutas já enfrentadas, já vividas, já cicatrizadas. Nós somos mulheres com bagagens, com potencial, não porque eu sou boa demais, mas porque as nossas bagagens nos deram potencial para que nós possamos viver grandes momentos, mas por conta da nossa falta de posicionamento, nós não estamos vivendo aquilo que já era para estarmos vivendo. Mas eu não quero te dizer isso para te rebaixar, para você chegar na conclusão de que, ai meu Deus, então eu preciso desistir, eu sou um fracasso mesmo. Não. Eu quero que esse devocional florescer, como já tem o nome de florescer, ele te floresça para você se posicionar e recomeçar a sua história. O texto devocional Florescer de hoje, ele está em Gênesis 18. E o contexto histórico vai nos dizer que Abraão, ele estava sentado à entrada da sua tenda e o Senhor apareceu a ele juntamente com 2 anjos e fez a seguinte pergunta para Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 18, do versículo 9 ao 10, e pergunta-se os homens a Abraão: onde está Sara, sua mulher? E Abraão respondeu: ali na tenda.
Então disse o Senhor, quando ele fez a promessa para Abraão: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. A história nós já sabemos. Tanto Abraão como a Sara, eles já eram velhos de idade e já tinham passado ali do tempo de terem filhos. Por isso, quando a Sara ouviu aquela promessa, lembrando da cena, ela estava atrás das tendas, atrás de Abraão. Abraão estava na entrada quando ele recebeu a visita do Senhor e dos anjos, mas ela estava escondida atrás das tendas. E aí, quando ela ouviu aquela promessa, a Sara riu. Mas ela não riu porque ela riu de Deus ou porque ela debochou de Deus. Ela pensou assim: depois de já estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda terei eu esse prazer de ser mãe? A Sara, amadas, ela riu dela. Ela duvidou dela, das improbabilidades dela. Por isso que ela riu. A risada de Sara não foi um deboche. A risada de Sara foi porque ela olhou para a realidade dela e falou assim: KKKK, isso é impossível. E o Senhor que tudo vê disse: porque Sara riu e perguntou, poderei eu realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. A promessa do filho de Abraão foi para o ventre de Sara gerar. E Sara teve medo e por isso mentiu dizendo: eu não ri. Mas o Senhor disse: não negue, Sara, você riu. É uma cena até engraçada de se pensar, porque foi um jogo de disse e não me disse, onde Sara, atrás da tenda, ouvia a conversa, sem imaginar que a presença dela estava sendo ali, observada, sentida por Deus, percebida diante de Deus. E provavelmente, amadas, era realmente para Sara ouvir o que Deus dizia a Abraão. Afinal, a promessa também se tratava dela. Como eu disse no início, a Sara tentou agilizar o processo. Ela tentou empurrar Agar para cumprir aquela promessa, para que o filho fosse gerado no ventre de Agar. E não deu certo, porque o plano de Deus não era para que o filho fosse gerado no ventre de qualquer mulher, mas no ventre de Sara. Deus só iria cumprir a promessa a Abraão através da vida de Sara. Sara não era meramente ou somente a esposa de Abraão. Ela era uma escolhida. A promessa de Deus não era para qualquer mulher. Tinha que ser Sara. Tinha que ser Sara. Amadas, que o Espírito Santo ministre no seu coração que tem coisas que tem que ser você. Exatamente nisso que o Senhor tem ministrado no seu coração. Não adianta mandar outra pessoa. Não adianta mandar mais bonitinha. Não adianta mandar mais competente. Não adianta mandar que é mais nova. Tem coisas que tem que ser você. E o Senhor pergunta assim: e por acaso, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa situação na sua vida é realmente impossível para o Senhor? Esse sonho que você acabou de lembrar, que tem que ser você, existe impossibilidade nas mãos do Senhor para que esse sonho se realize? Para as nossas limitações, sim, é impossível, mas para o seu Deus é impossível? Se coloca dentro da história, se veja exatamente na posição de Sara, atrás da tenda. Agora ouça Jesus falar para você a sua promessa. Não é mais a Sara que está atrás das tendas, agora é você. Quem seria você nessa cena? Você continuaria escondida atrás da tenda, apenas duvidando daquilo que Deus está falando? Ou de fato você sairia para fora e diria ao Senhor: Deus, eu estou aqui ouvindo e eis-me aqui, Senhor, eu quero estar posicionada diante do Senhor. Amadas, como eu disse, eu não quero te constranger ao ponto de você se sentir incapaz e inferior ao chegar na resposta de qual é o seu posicionamento. Mas eu quero te encorajar de verdade mesmo, a ter um outro posicionamento diante daquilo que a palavra do Senhor já te revelou. Tem promessas que Deus conta com você. Tem promessas que foram feitas sob medida para você. E não dá mais para ficarmos atrás das tendas
escondidas, envergonhadas, limitadas e nos sabotando, nos enchendo o tempo todo de palavras de autossabotagem. Existem coisas que sim, outros podem fazer no nosso lugar e fariam realmente de forma até melhor que nós. Existem coisas que nós não devemos brigar, não devemos insistir, não devemos nem pedir para fazer. Mas tem responsabilidades que Deus gerou para que nós pudéssemos ser as protagonistas daquela função. E existe também, em contrapartida a tudo isso, um espírito demoníaco de baixa autoestima que faz com que a gente se sinta incapaz de viver as promessas de Deus. E por isso, muitas de nós estamos mandando Agar ir no nosso lugar. Eu vou deixar fulana ir no meu lugar. Eu vou pedir para fulana fazer. Não, o fulano é mais capacitado que eu. Não, isso aqui é para quem é mais novo, mais bonito, mais prendado, mais inteligente. Isso aqui é para essa galera que chegou agora no mercado de trabalho. Eu não posso fazer porque eu não sou formada. Não, nesse lugar aqui eu não vou fazer porque eu sou novata. Eu não vou fazer porque eu tenho vergonha. Não, peraí, eu vou até fazer, mas na hora de aparecer, eu vou deixar o fulano aparecer. Eu vou só assinar por trás. Ai, como eu sou humilde. Na verdade, muitas de nós estamos escondendo atrás dessa falsa humildade justamente porque nós não queremos nos posicionar diante da promessa. Nós não queremos assumir a responsabilidade que a nossa promessa traz. Estamos escondendo diante das tendas das nossas vidas e empurrando outras pessoas para protagonizarem aquilo que é nosso. Gente, o que tem de Ismael sendo gerado antes de Isaac não está escrito na Bíblia. O que tem de Sara, mulher escolhida, dando a bênção para Agar gerar, por não saber se posicionar também não está escrito na Bíblia. O que tem de gente sem chamado, sem capacitação, sem direcionamento de Deus, cumprindo funções de grandes responsabilidades porque uma mulher com propósito não se posicionou, é assustador. Esse devocional, ele não é uma apologia à competição entre mulheres. Eu não estou falando para você puxar o tapete de alguém e nem te estimulando a impedir outra mulher de crescer. Como se só você merecesse brilhar. Jamais. Cada mulher com propósito tem um lugar para brilhar. Mas nós precisamos parar com essa mania boba de empurrar outras pessoas para protagonizarem aquilo que Deus gerou para que nós pudéssemos florescer para a glória dele. Amadas, tem competição que a melhor coisa que nós podemos fazer é sair francesa e não lutar. Tem lugar que não é para ser seu, tem missão que não é sua, tem destaque que não é seu e pronto. Então nem vale a pena se candidatar para essa briga. Mas se a promessa é sua, se a missão é Deus quem te deu, se a visão veio para você, se posiciona, Sara. Deus, ele estava falando com Abraão e Sara escondida atrás da tenda. Ela estava ouvindo a promessa de Deus para Abraão e também para ela e ficou ali escondidinha. Gente, se a promessa é para você, se a promessa é para mim, se a promessa é para cada uma de nós precisamos nos apresentar. Oi, Deus, tudo bem? Eu sou essa moça aqui que tô ouvindo o Senhor falar sobre a minha promessa. Eu sou a Sara da promessa. Ouvi meu nome na conversa de vocês aí. Vocês estão falando de mim, né? Falando do meu ventre, do filho que eu vou gerar. Prazer, Deus. Eis-me aqui. Só que o nosso erro é ficar cozinhando as coisas em banho-maria. E o tempo passando e nós escondidas atrás das tendas. Tendo uma responsabilidade, amadas, quando o Senhor nos faz uma promessa, e toda promessa vem com uma responsabilidade, e a responsabilidade da promessa nem sempre é fácil de viver. Não é porque Deus nos fez uma promessa que Ele vai nos inventar das dificuldades, mas ficar escondida também não é fácil, porque os frutos da nossa falta de posicionamento também são muito dolorosos. Porque apesar de muitas de nós já temos desistido das promessas por causa do nosso mau posicionamento,
E a gente fica falando, não, eu já desisti, eu não quero mais, eu não nasci para isso. Apesar do nosso discurso ser um discurso de desistência, só nós sabemos o quanto ainda desejamos aquilo que nós falamos para os outros que não queremos mais. Nos bastidores das nossas vidas, a coisa é outra. Então, o fruto da falta de posicionamento é muito doloroso. Muitas de nós mulheres somos corajosas demais para brigar com Deus, para dramatizar com Deus. Por que Deus comigo é tão difícil? Fazemos biquinho para Deus, ficamos emburrados, não vou mais orar, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Nós somos muito corajosas para algumas coisas, mas quando se trata em sermos corajosas para nos posicionar diante da nossa promessa, não existe mais essa coragem. Aí nós somos covardes. E aí eu fico dando desculpas, não, vou esperar outra oportunidade chegar. Aí abaixamos a cabeça, aí entramos para dentro do nosso casulo, que nem nos cabe mais dentro desse casulo. Aí queremos nos esconder diante de grandes posicionamentos, das grandes responsabilidades. Queremos nos esconder diante das oportunidades dos grandes recomeços. Deus nos coloca ali, na frente do gol, sem goleiro. E o que a gente faz? Chamar o outro ou outra para bater o pênalti no nosso lugar. Aí fulano, ele sabe mais do que eu, ele está mais perto, ele já fez isso outras vezes, ele chegou primeiro, o território é dele. Deus queria dar uma terra para Abraão. Imagina se Abraão pensa assim, não, Senhor, deixa para quem chegou primeiro, para quem já mora lá. Amadas, é necessário, e eu vou falar isso várias vezes nesse devocional, é necessário, mais do que nunca, essa geração de mulheres posicionar diante de Deus e falar assim, é eu que vou, Deus. Sou eu que quero. Até ontem eu não queria, mas hoje eu quero. Fui eu que orei? Então é meu. Não orei, mas o Senhor me deu, então é meu também. A visão veio para o meu coração, então sou eu que vou fazer. Sou eu que vou pegar, sou eu que vou apresentar, sou eu que vou assinar, sou eu que vou estar na frente. Nós precisamos parar com esse espírito de uma falsa humildade, não, que eu não me importo, mas quando é o Senhor que te mandou, você precisa começar a se importar. Esse posicionamento que nós precisamos ter não gera em nós uma competição, porque Deus é um Deus de equilíbrio. Então, se cada uma de nós mulheres nos posicionarmos para fazer aquilo que Deus projetou para cada uma de nós, o florescimento de mulheres bem posicionadas que dão glória a Deus vai iluminar outras mulheres a também estarem se posicionadas. Nós não precisamos competir com ninguém. Nós não precisamos sentir inveja de outra mulher bem posicionada, porque você tem um lugar para estar posicionado. Mas muitas vezes nós somos fulminadas pelo desejo de sentirmos inveja pela outra, de criticar demasiadamente a outra mulher, porque nós estamos vendo ela florescer no florescimento que é dela, e nós estamos atrofiadas porque nós não estamos em um lugar de posicionamento, que é o lugar que nós temos que estar para vivermos a nossa promessa. Então não adianta nada você ver uma mulher crescendo profissionalmente, ela está posicionada e ela vai viver o fruto do posicionamento dela, sendo que você não consegue se posicionar profissionalmente. Você não está onde você tinha que estar e você sabe que não está brilhando porque não está fazendo o que tinha que ser feito. Nós vivemos tempos onde temos várias mulheres florescendo, várias. E muitas vezes o florescimento delas, em vez de nos estimular, nos paralisa. Nós somos mulheres com potencial, mas sim posicionamento. E isso gera em nós algum tipo de resistência. Nós olhamos para elas e pensamos que para elas é mais fácil, que com elas Deus é mais bondoso, que elas têm algo que nós não temos, porque Deus deu para elas e não deu a nós. E em vez de olharmos o florescimento delas e nos sentirmos encorajadas a também florescermos, deixamos o sentimento da inveja, da crítica, da amargura tomar conta da gente. E isso sim nos paralisa cada vez mais em nossos processos. Mulheres bem posicionadas são influenciadas por outras mulheres a também serem influências. É como se fosse como é que a gente pode dizer?
um efeito dominó positivo. Uma mulher vai levantando a outra. Mas as mulheres não posicionadas se contorcem quando outras mulheres florescem. E é por isso que muitas de nós estamos morrendo aos poucos e nem percebemos. Por isso que é necessário, e eu insisto falar o tempo todo, é necessário nos posicionarmos diante das nossas promessas. Eu não sei o que deu errado na sua vida, não sei quais são os seus motivos para não acreditar de novo na sua promessa, não sei quais são as suas limitações que te faz se sentir insegura para se posicionar agora na altura do campeonato. Eu acredito muito que você tem as suas razões para não tentar de novo. Eu acredito muito que você tem as suas razões para ter saído do seu posicionamento, algum trauma, alguma palavra, algum fracasso, algum plano que não deu certo. Eu sei que você tem seus motivos. E nós não podemos nunca desvalidar os nossos medos, as nossas inseguranças, porque eles aconteceram. Fingir que não aconteceu um motivo pelo qual eu não consigo me posicionar mais é até loucura. Existe um motivo pelo qual você não está bem posicionado. Você precisa saber qual motivo que é esse. Para você posicionar diante da sua promessa, colocar na balança. O que é mais importante? O que vai pesar mais? O motivo ou a necessidade de me posicionar? O motivo que me faz não me posicionar ou a necessidade que me faz me posicionar? Nós precisamos falar dessa necessidade de vivermos um posicionamento. Precisamos falar também do perigo, da falta do nosso posicionamento. Nós precisamos falar que as nossas orações são muito importantes, mas que sem posicionamento e escondidas atrás das tendas, ninguém vive respostas de orações. Sabe por que é importante a gente falar sobre isso? Porque nós entramos e saímos de cultos. Nós entramos e saímos de congressos. Nós recebemos muitas palavras proféticas, nós cremos naquilo, mas não temos comportamentos que nos faz viver aquilo que nós queremos viver. Amadas, pensa em uma mulher improvável. Essa sou eu. E por muitos anos eu me escondi atrás de todas as tendas possíveis na minha vida. Eu vivi anos da minha vida escondida atrás das tendas. Eu tinha muitos sonhos, muitos projetos, muitas vontades de viver grandes propósitos, mas em compensação os meus comportamentos eram completamente limitados. E isso me fazia ter resultados frustrantes demais, o que para mim era muito doloroso, porque eu sonhava muito e não vivia nada. E isso se tornou um ciclo na minha vida. Mesmos comportamentos, eles geram mesmos resultados. Ou seja, falta de posicionamento gera o mesmo resultado. Entra ano e sai ano. E que resultado que é esse? Frustração. Todo dezembro eu fazia a mesma baixa na minha vida. Deu ruim. Não deu nada. Não floresci. Não conquistei. Não alcancei. Não vivi. Orei. Fiz jejum, fiz oração. Mas, será que Deus me abandonou? Por não me posicionar de forma certa, eu comecei a me atrofiar e a viver muitas perdas ao longo da minha vida. Eu perdi tempo, perdi idade, porque entra ano e sai ano e os anos só vão aumentando. Eu perdi dinheiro, eu perdi oportunidades. E eu fui vivendo essas perdas e aceitando aquelas perdas como algo muito comum da vida. É normal perder, é normal não dar certo, é normal fechar o ano na baixa. E eu fui ganhando também muitas coisas negativas. Fui ganhando peso, porque eu não cuidava de mim, eu não me posicionava diante do meu autocuidado. E eu fui ganhando muitas experiências ruins. Eu orava muito, pedindo para Deus me abençoar, para Deus abrir as portas, para fazer isso e fazer aquilo. Só que eu não tinha movimentação nenhuma. Eu não me movimentava para que as respostas das minhas orações pudessem acontecer. Eu estava escondida atrás das tendas, atrás das minhas limitações, atrás das minhas desculpas. E mesmo se Deus fizesse algo sobrenatural na minha vida, eu não deixava abertura para aquilo acontecer. Eu não deixava abertura para poder me posicionar, para poder me apresentar. Deus poderia fazer o maior milagre na minha vida, mas era capaz de nem comparecer a esse evento milagroso, porque eu estava sempre escondida atrás de alguma coisa ou até mesmo de alguém. Empurra a fulana para ir, porque a fulana é melhor, a fulana é mais bonita que eu. Eu pensava assim, o que é para ser meu vai cair no meu colo. Só que nada caía no meu colo. Anos iam se passando e eu esperando o que era meu,
o bendito meu nunca chegava. E por isso eu comecei a pensar que seria melhor desistir, que na minha vida as coisas que eram para ser simples, para mim era muito mais difícil, que para mim as coisas, Deus não estava comigo nas minhas coisas. Que se Deus realmente me amasse, aquelas minhas orações já teriam sido respondidas, mas eu não estava posicionada em nada na minha vida. Uma vez eu fui em uma mentoria de liderança e no meio da palestra o palestrante apresentou um livro que eu queria muito ler. Já havia muito tempo que eu queria ler aquele livro. E eu estava sentada na terceira fileira, bem perto dele. Então ele perguntou quem queria aquele livro e a maioria das pessoas levantaram as mãos. Só que ele continuou perguntando várias vezes e todo mundo continuava levantando as mãos, dizendo que todo mundo queria aquele livro. Mas ele foi perguntando várias vezes e no longo das perguntas ele repetia aquelas perguntas e todo mundo assim meio sem nexo. Nossa, por que ele está repetindo as perguntas? E algumas pessoas foram deixando de levantar as mãos. E aí eu estava na terceira fileira. Quando foi no meio de várias perguntas que ele estava ali com o livro, quem quer esse livro? Quem quer esse livro? Uma moça que estava na terceira fileira, só que na coluna do outro lado, ela simplesmente levantou plenamente, foi lá na frente, pegou o livro e moral da história. Quem quer, levanta e pega. Ele perguntou, quem quer? Quem quer esse livro? Todo mundo levantava. E de acordo com as repetições das perguntas dele, algumas pessoas foram deixando de querer. E aí essa moça lindamente levantou, foi lá e pegou o livro. E, gente, depois, no final, eu vi ela comentando com alguns amigos que ela ia passar o livro dela para o irmão porque ela nem gostava de ler. Ou seja, ela teve ousadia para pegar algo que talvez seria de outra pessoa naquele ambiente, poderia ser eu, poderia ser outra pessoa. Ela teve ousadia para pegar, porque o mundo realmente é dos ousados. Mas ela não iria usufruir daquilo que ela pegou, ou seja, ela viu a oportunidade, entrou na oportunidade, mas não era para ela. E eu ficava pensando assim, enquanto ele perguntava, se é da vontade de Deus que eu tenha esse livro, ele vai acabar me enxergando aqui no meio dessa multidão toda. E, gente, até hoje eu não comprei aquele livro para ler. Talvez se eu tivesse levantado aquele dia, eu já tinha lido aquele livro, mas até hoje eu não li. Ou seja, depois da minha falta de posicionamento, eu vi que realmente eu estava perdendo muitas coisas. E eu estava me matando aos poucos também. Desde perder a minha empresa até, de fato, me despertar para a necessidade de me posicionar, eu perdi muitas oportunidades de avançar, de me levantar como empreendedora, de conquistar bens materiais. Eu não me posicionei como empreendedora e eu perdi a minha empresa durante um bom tempo por falta de posicionamento da minha parte. E não foi somente isso que eu perdi. Eu conheci, há um tempo atrás na minha vida, uma pessoa muito incrível, um rapaz muito incrível. E naquele momento eu fiquei muito insegura em me apresentar para ele, por um dos motivos era que eu não me sentia confortável com o meu corpo. E aí eu pensava assim, eu não vou dar nenhum tipo de bandeira branca que eu tô interessada naquela pessoa, porque eu preciso emagrecer primeiro. Antes de me relacionar com alguém, eu preciso emagrecer primeiro. E aí existia uma pessoa em comum na nossa história que ficava tentando me empurrar para ela. Que ficava assim, eu vou te apresentar para fulano, hein? Fulano, ele falou de você, te achou bonita. A pessoa virou para mim e falou assim, fulano diz que você é bonita. E eu não consegui nem acreditar de tão insegura que eu era em relação ao meu corpo. E aí, por conta dessa vergonha, eu não demonstrava, eu não me sentia boa o suficiente para ela, não me sentia boa, não me sentia magra o suficiente para aquela pessoa, nem para expor que eu também tinha me sentido interessada por ela. E aí eu fiquei passando aquela imagem de que eu era uma mulher forte, de que naquele momento da vida eu não queria nada com ninguém, mas no fundo eu só estava o quê? Escondida atrás da possibilidade de me abrir e deixar aquela pessoa entrar na minha história. Era um momento de me posicionar, mas eu me posicionei de forma errada. Eu me posicionei o quê? Atrás das tendas. Me posicionei me escondendo. Eu orava muito pedindo a Deus uma pessoa bacana. Eu queria muito amar e ser amada, mas quando o menor sinal daquela promessa se realizar
começou a acontecer na minha vida, eu rapidinho me esquivei, rapidinho me escondi atrás das tendas. E aí, como eu dava todos os sinais de que eu não estava interessada naquela pessoa, ela conheceu uma outra pessoa. E uma moça, por sinal, muito incrível, como era aquele rapaz também. E aí eles começaram a se relacionar. E eu só fui me dar conta do tanto que eu estava fugindo das minhas promessas, fugindo daquela história de amor, quando no meio dessa situação, o próprio Deus me direcionou para sair de cena daquela história. O próprio Deus estava me posicionando para fora daquela história. Eu estava ali naquele momento construindo uma amizade muito forte com aquele rapaz, mas no meio daquela amizade havia aquela moça. E eu não me posicionava da forma certa, mas também ficava ali, no meio daquela história, deixando as coisas acontecerem, disfarçando de que nós somos apenas bons amigos. Só que ficar em cima do muro é um posicionamento muito perigoso. E isso pode gerar muitas consequências desastrosas por todos os lados, principalmente porque é um posicionamento, esse lugar de ficar ali em cima do muro, que abre muitas brechas para o inimigo entrar e semear sementes de pecado mesmo. E acabarmos manchando a nossa identidade, manchando o nosso processo de florescimento, manchando a nossa espera. Então, ficar ali no meio daquela história que eu não quis me posicionar e estava posicionada de forma errada, seria uma abertura muito grande para que aquela história não fosse uma história mais de amigos, sabe? Então, não dava para continuar por perto daquela pessoa, com ela se relacionando com outra pessoa. Eu não quis. Não dava para ficar tirando prova dos 9 ou fazendo joguinho de olhares com a outra pessoa, com aquele rapaz e aquela moça naquela história. E por não saber me posicionar, Deus me posicionou para longe daquela história. Foi essa história que o Senhor que Ele usou, que Deus usou para me dizer o quanto eu estava mal posicionada na minha história de amor. Você quer viver, mas você não sabe se posicionar. Te dei a oportunidade, te apresentei alguém bacana, mostrei para você aqui uma pessoa que é meu filho, mas olha o que você fez. Você deixou a oportunidade passar. E aí, enquanto eu me escondia atrás da tenda, aquela moça, ela tinha se posicionado diante daquilo que ela queria. E por conta da ousadia dela versus a minha covardia, eu precisei sair daquela história e deixar aquela moça ser a protagonista do que ela se posicionou para viver. E aquele contraste foi muito difícil para mim, porque pela primeira vez na minha vida eu sentia Deus me direcionar para sair daquela história. Ele me deu tempo suficiente para me posicionar e depois ele falou, agora você vai ter que sair. E amadas, cá entre nós, de verdade mesmo, o que mais me doeu não foi perder a oportunidade de me relacionar, mas o que mais me doeu foi sentir que até Deus não estava mais contente com a minha falta de posicionamento. Aquilo para mim foi um golpe fatal, mas extremamente necessário da parte do Senhor, porque foi com essa correção que Deus me despertou para a necessidade de amadurecer, para então viver as promessas de Deus. Eu não sei dizer se aquela pessoa seria uma pessoa para me relacionar, mas aquilo que não arriscamos, nunca teremos respostas. E eu não posso ficar vivendo a minha vida pensando, será que era fulano, será que não era fulano? Eu simplesmente comecei a entender o que Deus queria que eu entendesse, que de fato era a minha imaturidade. A lição que o Senhor me deu naquele momento foi sobre a minha imaturidade, por não saber me posicionar. E chegar nessa conclusão dói. Quando uma pessoa é madura, ela consegue se posicionar, ou seja, posicionamento é sinal de maturidade. E falta de posicionamento é atestado de imaturidade. E isso dói. Chegar à conclusão de que nós somos imaturas dói. E pessoas imaturas não sabem se posicionar. E eu não sabia me posicionar. O Senhor, ele me feriu com um constrangimento muito grande e também com uma sensação de perda. Não da pessoa em si, porque eu deveria aprender a respeitar aquele relacionamento, mas uma perda em relação ao que eu tanto queria. A sensação de ser imatura diante da vontade que eu tinha de viver uma grande história de amor me doeu e me doeu muito.
E ali eu entendi que o erro não era as outras pessoas, mas o erro era meu, estava comigo. Não que o erro era eu, mas era meu. A minha falta de posicionamento. Eu estava escondida atrás das tendas. Eu estava me escondendo os meus sentimentos, escondendo das situações que apontavam para a realização das minhas orações. Eu conto essa história justamente porque situações de esconderijo acontecem o tempo todo nas nossas vidas e em várias áreas da nossa vida. Nos escondemos do nosso florescimento sentimental, do nosso florescimento profissional, financeiro, do nosso florescimento ministerial. Estamos escondidas atrás das tendas das nossas vergonhas, das nossas limitações, das nossas frustrações e até dos nossos complexos de baixa autoestima. Eu tenho certeza que nós temos muitas razões, mas até quando nós vamos ficar apenas ouvindo o que Deus tem preparado para cada um de nós, sem sair do lugar, sem nos posicionarmos de forma devida? É por causa das nossas escondidas atrás das tendas que muitas de nós estamos morrendo no meio do processo, no meio do caminho, no meio do processo de florescimento. Amadas, nós precisamos verbalizar para Deus quais são as tendas que nós estamos escondidas. Precisamos contar para Deus detalhes, tintim por tintim, dos motivos que nos faz ficar escondidas atrás dessas tendas. E precisamos começar a orar, justamente a usar a oração como uma ferramenta para nos tirar dessa posição de vitimismo, dessa posição de coadjuvantes da nossa história. Nós precisamos orar por ousadia em nós. Precisamos orar por capacidade, por qualificação. Precisamos pedir Deus para romper dentro de nós essas vergonhas, essa timidez. A oração nos aproxima do Senhor Jesus e nos faz acessar o céu, a sala do trono. Deus, Ele para tudo para nos ouvir e nós precisamos aprender a usar a oração a favor do nosso posicionamento. Nós precisamos entender também quais são esses agentes sabotadores que nos faz ficar em um lugar de mal posicionadas. Esse lugar mal posicionado está nos impedindo de florescer. E nós precisamos identificar o que é que está me mantendo longe do posicionamento correto. Eu preciso definir aquilo que me paralisa. E todos os dias levar esse agente sabotador para Deus e ir rompendo com ele dentro de mim. Deus está levantando uma geração de mulheres estrelas que brilham para a glória dele. E nós precisamos estar bem posicionadas justamente para vivermos um tempo de aceleração de promessas nas nossas vidas. Estarmos em condição de sermos mulheres aptas para avançarmos. A história da Sara, ela fala muito com o meu coração justamente por isso, porque a Sara, ela era uma mulher comum, como qualquer uma de nós, mas com um grande propósito, com um grande chamado, mas ela não se via dentro daquele chamado. E a limitação dela fez com que ela praticamente visse outra pessoa florescendo no lugar dela, mas por conta da misericórdia do Senhor, o Senhor ainda olhou para Sara e disse: não, Sara, eu não desisto de fazer com que você gere o que eu quero que você gere. Eu quero que esse devocional, ele te estimule de alguma forma a fazer o que você precisa fazer, mesmo com vergonha, mesmo diante da sua limitação. Quando eu disse para usarmos a oração ao nosso favor, eu também quero te estimular a entender que não é porque você ora que as coisas vão mudar de um dia para o outro, mas quando você ora pedindo ousadia do Senhor, Ele vai colocar diante de você oportunidades para você ir se tornando ousada no meio do caminho. Então, amadas, não perca tempo da sua vida, da sua história, da sua oração, querendo que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Apenas observe as oportunidades que o Senhor já abriu diante dos seus olhos ou que está abrindo e aproveite para passar essas oportunidades de uma forma diferente. Ninguém precisa saber que você está com vergonha, ninguém precisa saber que você está ali cheia de limitações. Apenas faça
O que você precisa fazer? Se posicionar diante da sua promessa. Eu sei que existem mulheres demais, tristes, chorosas, em depressão, vivendo luto, ansiosas, com muitos projetos escritos, segurando esses projetos na mão, mas sendo incapazes de se posicionar no lugar certo para viver aquilo que tanto deseja e ora. É por isso que eu quero que esse devocional ele faça você florescer, que algo desperte dentro de você, que você possa usar do seu relacionamento com Deus de uma forma tão mais ousada, que no secreto você comece a gerar uma nova identidade que você vai precisar usá-la em público. E que entenda que tem coisas que tem que ser você. Não adianta mandar outra pessoa, não adianta mandar sua mãe, não adianta mandar seu irmão, não adianta mandar o seu líder, não adianta mandar sua amiga, não adianta mandar nem mesmo a inimiga. Quem vai fazer é você. Nós precisamos ser mulheres que agimos com as nossas próprias mãos, para que as nossas promessas se realizem. Tem coisas que só Deus vai fazer, mas estar bem posicionada para que Deus te encontre no lugar que você precisa estar, isso é uma missão nossa, é um comportamento nosso. É sobre isso que esse devocional fala, sobre essa necessidade de sermos mulheres como Sara e nos posicionarmos diante da promessa. E por mais improvável, por mais limitada que você seja, assim como Sara era, lembre-se que não existe nada impossível para o Senhor. E eu não quero que isso seja uma frase de impacto. Eu quero que isso seja uma realidade. Que agora que esse devocional vai acabar, você continue mentalizando isso o tempo todo. Tem que ser eu, porque não existe nada impossível para o meu Deus. Nada, nem mesmo as suas limitações. Nas mãos do Senhor, tudo aquilo que dentro de você é pequenininho, tudo aquilo que dentro de você é improvável, nas mãos do Senhor pode se tornar uma grande ferramenta para cumprimento de propósito. Nós ficamos por aqui nesse Devocional Florescer e nos vemos em outros devocionais. Um beijo, amadas!